Para começar a falar disso, a gente precisa entender que algumas coisas são importantes, que alguns bens são importantes para que a gente possa viver bem. Por exemplo, a gente precisa ter uma condição básica, subsistência, assim por diante. Mas para pensar um pouquinho mais sobre isso, coisas que vão além dessas noções básicas do para viver bem, nós vamos retomar um aspecto da mitologia, lá da mitologia grega, quando Dionísio oferece ao rei Midas a possibilidade dele escolher alguma coisa para a vida dele, realizar um desejo. E aí ele escolhe então ter o poder de tudo que lhe tocar virar ouro. E aí, então fica conhecido como o toque de Midas. Midas, aquele rei que tudo que ele toca vira ouro. Só que ele se dá conta, por exemplo, que um grande problema é que ele oferecia um jantar, mas ele não conseguia se alimentar, porque tudo que ele pegava se transformava em ouro. Enfim, ele conseguiu uma luva que possibilitava então ele de se alimentar. Só que teve o grande problema foi quando ele foi a sua filha pulou em seus braços, ele abraçou e ela se transformou em ouro. Ou seja, aqui a gente pode pegar muitas coisas para falar sobre esse aspecto da ganância, para a gente falar sobre esse aspecto daquilo que a gente mais tem como objetivo de se transformar, enfim, do que a gente espera da vida, do que nós queremos para viver bem e quais os problemas que isso geraria. Mas não vamos nos aprofundar nesse aspecto do Midas. Vamos sim entender, por exemplo, para nós, para cada um de nós, quais seriam os valores mais importantes para a gente viver bem. Eu não tenho como responder isso para você. Quem tem que pensar sobre isso é você mesmo. É você que deve se perguntar, se questionar quais são os principais valores, o que é mais importante para que eu... os cachorros começam a latir. Para que eu possa viver bem. Então a gente precisa se perguntar sobre isso. Mas aí, afinal de contas, o que é preciso para viver bem? Qual que é a nossa principal noção para a gente poder responder isso? A gente poderia pegar numa noção básica e muito singela para falar que para viver bem a gente precisaria evitar os males. Como assim evitar o mal? Evitar o que é mal. Evitar os males é evitar o que é mal. Mal em que sentido? Mal no viver. Então, por exemplo, seria o que males seriam? Infortúnios, obstáculos, dificuldades, doenças, tristezas, decepções, as dores do corpo, as dores da alma, porque tudo isso nos atinge de um aspecto não positivo, né? Então, dentro desse aspecto geral, certo? Nós precisaríamos estar relacionado a essa busca do viver bem, enfim. E dentro desse aspecto, a gente vai relacionar aqui a uma noção muito específica, que é a uma busca trazida lá pelos sábios antigos do que a gente chama de ataraxia. O que é ataraxia? Seria uma capacidade de manter-se tranquilo diante qualquer circunstância e qualquer situação da vida. Por que isso, gente? Porque é claro que na nossa vida a gente vai encontrar com dificuldade, a gente vai encontrar com doença, a gente vai encontrar com morte, a gente vai encontrar com um monte de coisa. Só que nós teríamos que trabalhar isso principalmente a gente vai aprender também com os filósofos estoicos, que nós teríamos que trabalhar isso para que a gente conseguisse lidar com essas situações. Ou seja, diante de qualquer problema, de qualquer infortúnio, eu estar relacionado a entender que isso acontece, que essas situações elas são situações da vida e conseguir compreender isso de um aspecto até racional, digamos assim. Isso era o que os sábios buscavam, tá? Então, assim, dentro desse aspecto, seria uma condição de chegar num nível que eu não me deixaria abalar, por exemplo, pelas dores, eu não deixaria me abalar pela tristeza, eu também não deixaria me abalar pelos prazeres, eu também não me deixaria abalar pelas alegrias, ou seja, eu me manteria sereno, tranquilo, tá? Seria uma tranquilidade da alma, em que nenhum outro fator me abalaria, nenhum outro fator, digamos assim, iria interferir ou positivamente ou negativamente na minha existência, porque eu saberia lidar com qualquer situação, sabendo que essas situações elas são boas, qualquer situação que acontece na vida vai ser boa. Por que ela é boa? Porque elas são naturais, porque elas são leis naturais. E se elas são leis naturais, é porque elas são leis sábias e corretas. Então vejam, eu passo a ter uma compreensão somente do aspecto até, digamos assim, do modo de agir, de como eu me relaciono com as coisas,
com base em como elas acontecem, agora eu deixo de só entender, de só agir, me sentir, me relacionar a partir do momento que elas acontecem, mas eu compreendo o porquê que elas acontecem. Elas acontecem por quê? Porque tudo isso que acontece, bom ou ruim, são coisas naturais. Ou seja, a morte é natural, a doença é natural, o sofrimento é natural, os problemas são naturais, ou seja, a gente vai passar por isso. Então, eu preciso estar preparado para isso. Ao estar preparado para isso, eu não vou sofrer tanto, porque eu sei que isso é uma coisa que vai acontecer. Tá? Ao mesmo tempo, eu não posso me deixar levar somente pelas alegrias, porque eu sei que isso acaba. Então, eu tenho que entender que são ciclos, que são processos naturais, e que são sábios, e que são corretos, e que é assim que as coisas funcionam. E eu me mantenho sereno, eu me mantenho tranquilo, eu me mantenho pleno com tudo isso. Tá? Então é importante a gente perceber isso, que vem mais uma forma da gente entender como que se daria então essa vida, esse viver bem e assim por diante, certo? Então esse é um pouco que os estoicos nos ensinam e dentro desse aspecto da ataraxia. E aí voltando na noção do Aristóteles, a gente poderia dizer assim que dentro dessa boa vida, desse viver bem, o Aristóteles ele vai dizer assim, você precisa de bens capazes de satisfazer as necessidades humanas. Então, dentro desse aspecto, você consegue fazer uma classificação de bens que são mais importantes e de bens que são menos importantes. Por exemplo, se alimentar, se vestir, um carro, uma casa, que carro, que casa. Por exemplo, tudo isso você consegue fazer uma classificação, certo? Mas tudo isso que nós desejamos, tudo isso que nós queremos, tudo isso, todos esses elementos que a gente utiliza como critério para avaliar se estamos ou não vivendo bem, se a gente quer ou não quer alguma coisa, enfim, se isso é importante ou se isso não é importante, vai estar relacionado à noção do que o Aristóteles vai chamar de sumo bem. Ou seja, é o objetivo final de tudo que nós temos, de tudo que nós queremos, de tudo que nós fazemos. Ou seja, a nossa base para aquilo que nós existimos. Qual que é esse sumo bem? Seria então a felicidade. Ou seja, aquilo que nós mais buscamos, aquilo que nós mais queremos seria então uma vida feliz. Esse seria o sumo bem, ou seja, a verdadeira felicidade. E como nós conseguiríamos chegar nesse sumo bem? Como que nós conseguiríamos chegar nessa felicidade, digamos assim? Primeiro, conseguir identificar fatores que determinam se nós estamos ou se nós não estamos vivendo bem. E o Aristóteles ele vai definir 3 critérios básicos para que a gente possa entender um pouco isso. Então, noções que eu preciso avaliar em mim, que nós precisamos avaliar em nós mesmos, para que a gente possa compreender de que modo que está sendo relacionado esse modo de vida e se de fato eu estou vivendo bem em busca desse sumo bem, que seria a felicidade, a vida feliz. Então vejam lá, primeira noção que o Aristóteles coloca seria o exercício da racionalidade pelo desenvolvimento do pensar. Aqui seria uma vida contemplativa, seria uma vida pensada na razão, seria o indivíduo que não age pelos impulsos, pelos desejos, quer dizer, não só pelos impulsos e pelos desejos, porque o Aristóteles ele coloca que nós não devemos excluir a vontade e os desejos da nossa ação, já que eles são também funções importantes disso tudo. Outro ponto, então, primeiro a gente deveria pensar se a nossa vida é baseada nisso, nós temos uma vida contemplativa. Outro ponto é o hábito da temperança. O que é esse hábito da temperança? Seria basicamente a moderação dos sentimentos e das emoções, é o equilíbrio. Tá? Para Aristóteles, isso daqui é um fator importantíssimo dentro desse aspecto, que é a relação do equilíbrio. Dentro do aspecto da ética aristotélica, isso daqui tem uma função significativa. E por fim, se nós temos uma convivência amigável com outras pessoas. Esse daqui vai ser um outro ponto fundamental para poder determinar se nós estamos vivendo bem. O que seriam condições básicas para a gente viver bem. Tudo isso daqui garantiria então a vida feliz. Garantiria que a gente conseguisse chegar no sumo bem, que seria a felicidade. Toda a base ética aristotélica é baseada nisso. Ou seja, você precisa, toda ação ela tem um fim último. E tudo aquilo que nós realizamos, ela é baseado nesse fim último, ou seja, que é a felicidade. A gente só precisa ter uma atenção básica se essa felicidade ela não é momentânea, se ela não é ilusória. Por isso que a gente precisa pensar um pouco sobre isso.
se essa felicidade, se essa ação me garante a felicidade como fim último, certo? Ou seja, eu preciso pensar nas minhas ações. Eu não posso simplesmente agir como se nada tivesse acontecendo, certo? Então isso é um pouquinho para a gente pensar sobre essa noção do que seria necessário para viver bem, certo, minha gente? Alguma dúvida? Pergunta? Comentário? Qualquer coisa